Bom dia a todos nessa manhã. Chamo Faustão, tá dando comando como sempre. Eu vou liberar uma palavra nessa manhã de domingo, né? Como sempre, louvado seja Deus. Isso aqui é o pó da terra. Aqui é o pó da terra, né? Deus criou os céus e a terra era vazia sem forma alguma. O Espírito Santo de Deus bailava sobre as águas. Aqui está na minha mão, é terra. Deus desceu do céu, formou o homem com suas mãos, né? Deus fez todos os detalhes do corpo do homem com suas mãos, inclusive o homem que é digital de Deus, né? Tanto o homem como a mulher. Então Deus criou o homem, né? Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas larinhas do homem para se chamar vivente, né? Então o primeiro homem viu Deus face a face. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a palavra que eu quero trazer nessa manhã de domingo, louvado seja Deus. Aí Deus botou Adão no jardim do Éden, louvado seja Deus, para Adão cultivar o jardim. Cultivar significa trabalhar. Você que gosta de reclamar do trabalho aí, tem gente que fala assim, quem não lê a escritura sagrada sem sabedoria, né? Se eu soubesse quem inventou o trabalho, mandava matar. Quem inventou o trabalho foi Deus, viu? Já no início, quando ele botou Adão no jardim e os animais, ele falou para que Adão cultivasse o jardim. Cultivar significa trabalhar, louvado seja Deus. Então Deus falou para que Adão botasse o nome de todos os animais do campo. E Adão botou todo o nome de todos os animais do campo, macho e fêmea. Então ali tem o casal macho e fêmea, né? E Adão se sentiu sozinho no paraíso, né? Os animais. Então Deus, ele conhece, aleluia, louvado seja Deus, o pensamento do homem e o coração. Então Deus fez Adão dormir no sono profundo, louvado seja Deus. E ali, da costela de Adão, Deus formou uma mulher. Pega a visão de águia, viu? Quando Deus tira a costela de Adão, quando Adão adormeceu significa como se estivesse morto. Igualmente, que nem eu mesmo, eu fiz uma cirurgia, né? Um membro do meu corpo que foi retirado. Ali dá a anestesia geral, hack, né? E você se apaga, você não vê nada nem sente nada. Mas o poder de Deus é diferente da anestesia que foi evoluída pelo homem, né? Então, Deus fez Adão dormir no sono profundo. Tirou a costela de Adão, cerrou ali aquele osso. E da costela de Adão Deus fez uma mulher. Louvado seja Deus. Então Deus formou uma mulher com suas mãos da costela do homem. Então Deus disse, aqui será a tua disjuntora, a tua ajudadora, né? Então o homem e a mulher se tornam uma só carne, um só corpo. Louvado seja Deus. Um só espírito. Porque está conectado, né? A carne e o espírito tem uma comunhão, os dois, né? O casamento, homem e mulher. Então, o casamento, né, é construído por Deus. Hoje nós estamos vivendo num mundo, louvado seja Deus, que o povo do mundo tão atribulado, o povo tão desprezando a lei de Deus, né? Hoje é aprovado aí o casamento mulher com mulher, homem com homem. E certamente Deus não está nesse negócio, meu irmão. Louvado seja Deus. O cara que aprovou essa lei, louvado seja Deus, casamento de homem com homem, mulher com mulher, no dia do julgamento ele vai estar lá, diante de Deus, com o joelho dobrado, e conversar os seus pecados, os seus erros, que é um pecado grave. Porque todos os animais Deus criou macho e fêmea. Você esteja na sua fazenda, na sua roça, na sua propriedade, você sempre vê o casal, macho e fêmea. Você nunca vê uma fêmea com outra fêmea, você nunca vê um macho com outro macho. Então Deus uniu o homem e a mulher. O homem e a mulher se tornam uma só carne, um só corpo, um só espírito, né? O homem deixa pai e mãe e concebe a sua mulher como esposa, né? O homem é o cabeça da casa, louvado seja Deus, e Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro, louvado seja Deus. Então a Bíblia fala desde o início, o que Deus ajuntou, o homem não separa, louvado seja Deus. Aí Moisés deu carta de divórcio, né, por dureza do seu coração. E aí Deus, ele abomina o divórcio, né. Se for caso de traição, o homem pode separar da sua esposa e casar novamente, que não é pecado. Agora, se não for traição, o homem largar a sua esposa e casar com outra mulher, ele está em pecado, entendeu?
Então, hoje no mundo, o errado se tornou certo. Como é que o camarada aprova, aceita isso no mundo, o casamento de homem com homem, mulher com mulher? É dominável os olhos do Senhor, né? Aqui na terra o dinheiro compra tudo, mas lá no céu o dinheiro não compra nada, o dinheiro só vale aqui na terra. Louvado seja Deus, mas lá no céu não vale nada. Então, o povo deixou de praticar a lei de Deus, a verdade, né? O conhecimento, né? Então, eu já presenciei isso aí, né? É uma coisa que é dominável a Deus, né? Então, esse mundo aqui, esse mundo já está contaminado há muitos anos do pecado, né? Muitas coisas erradas em cima dessa face, dessa terra. Isso aqui não vai restar muito tempo não, quando as profecias se cumprir. Quando as profecias se cumprir, como está escrito, Jesus já veio para arrebatar a sua noiva, que é a vinda de Cristo, né? Cristo vai arrebatar a sua noiva, e o mundo aqui vai ficar em trevas, né? Em escuridão. Louvado seja Deus, vai ficar os pecadores, os desobedientes, né? Os carnais, né? Vão ficar para sofrer aí na mão do anticristo, né? Então, as pessoas não têm arrependimento no coração. Aí eu fico pensando assim, né? Uma criança, um exemplo, uma família, né? Um casal, um homem e uma mulher e sua família, que seja o homem ter ali um filho e uma filha. Aí vai na rua, um exemplo, né? Vai na rua ali, aí vê dois homens juntos ali. Aquela criança ali vai ficar, louvado a Deus, com a mente turbada, não sabe o que está acontecendo ali, entendeu? Então, se uma criança vê também duas mulheres juntas, de mão agarrada, não vai entender o que está acontecendo ali, entendeu? Então, isso é algo bizarro, isso aí é espírito maligno, entendeu? Isso é demônio puro, isso aí, entendeu? Porque o diabo, ele é o inimigo de Deus, é Satanás, entendeu? Então ele quer envergonhar o nome de Deus na terra, louvado seja Deus, ele quer envergonhar o nome de Deus na terra, e quer fazer o máximo possível para botar a humanidade, a nação contra Deus, entendeu? Aí pessoas que não têm conhecimento da palavra, às vezes fica contra a palavra de Deus, entendeu? Mas só que a palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus, é como uma espada de dois gumes, corta a direita e corta a esquerda, aleluia. Então certamente o pior erro do ser humano ele aprovar uma coisa que Deus não aprova, louvado seja Deus. Porque o casamento é entre dois casais, homem e mulher. Porém eu não estou aqui para ser contra, entendeu? Eu estou dizendo que Deus é contra esse tipo de casamento, de homem com homem, mulher com mulher. Deus é contra essas coisas. Mas aqui na terra tudo pode, né? Aqui na terra. Mas lá no céu não. Lá no céu só entra os remédios com sangue do Cordeiro. Hoje você vê no mundo, tem em São Paulo, as capitais aí no mundo afora, né? Tem igreja de homem com homem, né? Mulher com mulher. E isso aí é um pecado carnal, né? O diabo ele está envergonhando, quer envergonhar o nome de Deus, mas não envergonha não. Porque naquele grande dia, louvado seja Deus, vai ter a separação do joio e do trigo. O trigo é a igreja, remida com o sangue do Cordeiro, pura, aleluia, lavada pelo sangue de Cristo, né? Tem as vestes limpas, que não se contaminou com o pecado, louvado seja Deus. Mas aqueles que, aleluia, que se contaminou com o pecado, aleluia, vai beber o amargo da ira de Deus. Naquele grande dia, a ira de Deus vai cair sobre a vida dele, louvado seja Deus. Então, as pessoas totalmente não conhecem quem é Deus ainda. Bom dia. As pessoas não conhecem quem é Deus totalmente ainda. Deus é amor e justiça. Os anjos que desobedeceu a Deus, que fez a rebelião lá no céu, que foi um terço dos anjos. Você faça a conta e quanto dá um terço dos anjos, né? Que desobedeceu a Deus, ficou contra Deus. Eles vão ser destruídos. Imagina o ser humano que é pecador e que é desobediente a Deus, né? Você só pode curtir, pode fazer o que quiser da sua vida aqui, né? Mas a partir do momento que fechar os olhos, aí a direção lá muda, no julgamento a coisa é outra. As leis daqui da terra é corrupta, né? As leis corruptas, a lei do homem, né? A única lei que não é corrupta é a lei de Deus, né?
A lei de Deus é perfeita. Um dia a lei de Deus vai descer, a justiça de Deus vai descer sobre a terra, louvado seja Deus, e tudo que está errado, corrupção, tudo, isso aqui vai ser tudo aniquilado. Tecnologia, os navios, navio de guerra, tecnologia, tudo vai ser destruído. Isso aqui vai acabar tudo aqui, ó. O fogo vai consumir tudo. Então o Criador, né, do universo, dos céus e da terra, vai criar novo céu, nova terra. E todos aqueles que estão do lado do diabo, né, que faz obras malignas, feiticeiro, bruxo, espiritismo, toda coisa ruim vai ser destruída, né? Então se arrependerem dos seus pecados enquanto é vida, enquanto é esperança, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro Deus para seguir a não ser Ele. E as pessoas têm que botar isso no coração, mas certamente nem eu, nem ninguém pode consertar o mundo, nem pode querer julgar o mundo, porque o julgamento vai pertencer a Cristo, não pertence a eu. Então as pessoas têm o conhecimento da verdade, mas as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem as trevas, a escuridão. E o diabo é enganoso. Se ele enganou o texto dos anjos lá no céu, imagina o ser humano, né? O ser humano é fácil de ser enganado, né? É fácil de ser enganado. Então o diabo, ele não brinca de ser diabo, entendeu? Ele é sábio, ele tem sabedoria, ele veio do céu, ele conhece tudo. Ele conhece o desejo do coração do homem. Se ele sabe que o homem tem um desejo por mulher, ele bota a mulher no caminho do homem. Se ele vê que o homem é avarento pelo dinheiro, pela ganância, ele bota as coisas ruins no caminho do homem. Se o homem for sábio, ter sabedoria, ele deixa as coisas ruins, só segue o reto, a verdade, né? O certo, né? O justo. Então, quantos já morreram há milhões de anos que tinha ouro, prata, riqueza, né? Fama, status, e hoje está debaixo da terra que nem os ossos demais. Isso é desvantagem, né? É melhor você ter o amor de Cristo no seu coração, um pouco com Deus é muito, um pouco com Deus é nada, e viver debaixo do sol da justiça, ganhando pouco, mas tendo sossego na sua vida, tendo paz, né, sabedoria e harmonia com Cristo, do que você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Então, hoje o amor de muitos tem esfriado, né? O povo já não tem aquele amor mais pelo próximo. Aqueles tempos que uma pessoa, você tem um contato de alguém, a pessoa mandava aquela mensagem: bom dia aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo em paz? Hoje acabou isso. O ser humano não ama nem a si mesmo, né? Então, nós estamos num momento difícil na terra, né? Muitos se desviando do caminho da fé, gente que conhecia a palavra, batizado nas águas, se desviou do caminho da verdade, voltou para o mundo, né? E quando a pessoa volta para o mundo, destrói tudo, destrói a família e vira uma bagunça. É isso que o inimigo causa na vida das pessoas. Com Deus já é difícil, e sem Deus piora mais ainda a situação. Então é melhor, louvado seja Deus, é melhor você sofrer pelo amor ao Evangelho, a Cristo, viver na luz, do que você viver na escuridão. Então, isso é uma decisão de cada um, né? Ninguém pode converter ninguém, que a Bíblia fala que nem o sangue nem a carne converte ninguém. Quem converte o homem e a mulher dos seus pecados, dos seus maus caminhos, é o Espírito Santo de Deus. Então, tudo tempo determinado por Deus, mas é o livre-arbítrio que Deus deu a cada um de nós, que para nós ter escolha do certo e do errado. Então, se as pessoas que andam no caminho errado, porque elas escolheram o caminho errado, né? O caminho da morte, o caminho de morte, né? Então, louvado seja Deus, a gente não pode jamais querer forçar ninguém a fazer a vontade do Pai que está no céu. Jesus, quando ele estava lá no templo, e os discípulos disseram: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Minha mãe e meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então aqueles que estão lá fora, que eu estou no mundo, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus que estão no mundo, porém ainda não fazem a vontade do Pai que está no céu. Então esses, porém, não são os irmãos de Deus ainda, entendeu? Quando você faz aliança com Cristo, você passa a ser irmão de Cristo. Porque você está seguindo a Ele, obedecendo a lei e os mandamentos. Sabemos que tudo que nós fazemos por Deus, né, por Cristo, nós sabemos, a Bíblia fala que nós não podemos agradar a Deus, porque nós somos pecadores, nós somos injustos diante de Deus. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus.
Nós somos salvos pela fé e pela obediência. Louvado seja Deus. A Bíblia fala: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então, se você tiver fé no seu coração e você tem uma enfermidade, você é curado por Deus. Mas nem toda enfermidade Deus vai curar, porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele era um pregador do Evangelho, ele tinha um espinho na carne, né? Então, não para que Paulo venha se vangloriar, mas para que o amor de Cristo viesse cada dia mais habitar no coração de Paulo. E tudo que Paulo fazia era intermédio do Pai. Sem um Pai, que é Cristo, Paulo não poderia fazer nada. Igualmente Jesus Cristo. Jesus dizia: o Pai está em mim. Sem o Pai, olha, eu não posso fazer nada. Todas as obras que eu faço é através do Pai. Então a mesma coisa é eu. Todas as obras que eu faço é através do Pai que está no céu. Então, quando eu prego aqui, que posto lá no YouTube, a palavra que Deus botar no meu coração, eu prego. Não tenho medo de falar não, entendeu? Agora tem pessoas que, aleluia, tem medo de pregar a palavra, entendeu? O que Deus botar na minha boca eu falo. Eu não sou desse que fica temendo o sistema não, entendeu? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não teve medo do sistema, ele bateu de frente com o sistema, entendeu? Então sabemos que todos nós aqui um dia a gente vai desaparecer dessa terra aqui e só vai ficar as lembranças, as fotos, né? As fotos que nós tirávamos, as gravações que era postada. Louvado seja Deus, quem prega, quem nova, né? O amor, entendeu? Porque hoje em dia o ser humano não se é valorizado quando a pessoa morre. Em vida as pessoas porém não dão valor ao ser humano, entendeu? As pessoas saem boas quando morrem. Aí o morto é bom, né? Aí aquela pessoa era boa, que não sei o que, esse piloto. Você vê como é as pessoas, né? Então as pessoas têm que valorizar as pessoas em vida, não depois da morte. Então o ser humano é totalmente estranho. Você vê que tem pessoas que maltratam as pessoas aqui na terra, nessa vida, né? Louvado seja Deus. Quando a pessoa morre, aí vai lá pro túmulo daquela pessoa levar flores, acender vela, fazer orações. Isso aí não é de Deus, isso aí, entendeu? Porque nos tempos antigos, louvado seja Deus, quando morreu uma pessoa, sepultava ali, e porém, aquelas pessoas que conheciam a palavra de Deus, não levavam nem flores, nem acendia vela não, entendeu? É uma das coisas que vocês não sabem. Eu sei que comigo vocês vão aprender muita coisa aqui, já aprendeu também, né? Tem pessoas que quando morre uma pessoa, só bota uma cruz lá no túmulo, né? E para você que não sabe, eu já preguei isso aqui, você vai aprender mais novamente. A cruz para Jesus se tornou maldição. Está lá na Bíblia, vai lá na Bíblia. E você sabe que eu estou dizendo que é cristão, que ele é Bíblia, sabe? Só não grava o versículo e capítulo, mas está lá na Bíblia escrito isso aí. Que a cruz se tornou uma maldição para Jesus, que ele carregou todos os pecados dos homens. Porque antes de Jesus vir ao mundo, antes de Jesus vir a esse mundo, as pessoas eram crucificadas e torturadas na cruz, entendeu? As pessoas que matavam, que roubavam, aí pregava lá na cruz e deixava para morrer nesse tempo assim que a gente está aqui, um exemplo, no sol quente, com sede e com fome, morrer saciado, né? Então antes de Jesus vinha, muitas pessoas já era crucificadas na cruz, entendeu? Então o que acontece? Louvado seja Deus. A cruz tornou maldição porque ele carregou todos os pecados dos homens. Então, cristão mesmo, quando ele morre, quem lê Bíblia entende, não bota a cruz, entendeu? Porque a cruz tornou maldição. E a cruz foi os homens que inventou, né? Lá na Bíblia o nome verdadeiro é Madeiro. O nome verdadeiro é Madeiro. Entendeu? Madeiro. Outra coisa que eu vou falar, para quem não tem esse conhecimento, sei que muitos vão achar que é bizarro, mas não é não. É espelho. Você que tem espelho na sua casa, sempre vira o espelho ao contrário, porque o espelho é um portal, entendeu? É um portal espiritual. Eu mesmo lá em casa, espelho, eu viro ele para o lado da parede. Só quando eu vou usar que eu pego ele, entendeu? Mas nunca deixe o espelho no seu quarto. Ele é assim, exposto assim ao seu quarto, ou seja, na sala. Sempre vire o espelho para a parede. O espelho é portal. Qualquer espírito, né? No mundo espiritual, ele pode teletransportar através do espelho, entendeu?
USP é um portal. Mas para quem não tem esse conhecimento, sentimento, né, acha que é balela, mas não é não, viu? Eu só agradeço a cada um de vocês que me segue. Eu já tive umas batalhas espiritual pesadas. Nem todas as coisas que eu conto para você, mas nem todas as coisas eu conto aqui para vocês, mas eu tenho muita experiência no Evangelho, entendeu? Tem muitos anos que eu sirvo a Cristo, tenho muita experiência, entendeu? Assim, no mundo espiritual, muita experiência eu tenho. Tem pessoas que é cristão, que me conhecem, né? Tem muito, já pegou aprendeu muita sabedoria, muitas coisas através de mim, mas nem tudo aqui eu vou ficar divulgando. Louvado seja Deus. A gente tem que ter um pouco de sabedoria. E só agradeço primeiramente a Deus, todos vocês que me seguem, me chamam, força total, Deus no comando como sempre. E ótimo domingo para vocês, para a família de vocês, que Deus guarde os caminhoneiros que estão viajando no mundo afora, né? Deus guarde todos aqueles que viajam, seja de avião, seja de carro, em terra, seja no ar. Deus proteja, livre de todo mal. E que Deus guarde todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chama, força total, Deus no comando como sempre, 360 graus.